Olá, agora são 11h30 pelo horário de Brasília desta sexta-feira, 14 de julho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Começa na próxima segunda-feira o programa Desenrola Brasil. 70 milhões de inadimplentes poderão ser beneficiados. Shein vai nacionalizar a produção e aderir ao programa Remessa Conforme do governo federal. E 7 em cada 10 novas vagas de emprego em maio foram geradas pelas micro e pequenas empresas. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Começa na próxima segunda-feira o programa Desenrola Brasil do governo federal. Ele vai possibilitar a renegociação de dívidas e tem o potencial de beneficiar até 70 milhões de inadimplentes. A primeira etapa do programa vai pagar dívidas de até R$ 100 e renegociar dívidas bancárias, podendo beneficiar mais de 30 milhões de inadimplentes. A terceira etapa começa em setembro, com a adesão de devedores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham dívidas de até R$ 5 mil. A adesão ao programa por credores, beneficiários e bancos é totalmente voluntária. Poderão ser renegociadas as dívidas feitas de 2019 até 31 de dezembro de 2022. A Shein, plataforma de comércio eletrônico da China, informou que pretende nacionalizar a produção e aderir ao programa Remessa Conforme. Ele garante a isenção de imposto para compras de até $50. A Shein tem 160 fábricas parceiras no país, sendo 114 em produção. Segundo a plataforma, até 2026, 85% das vendas deverão ser nacionalizadas. A Shein tem atuação em mais de 150 países e mais de 10 mil funcionários, ou seja, colaboradores em todo o mundo. E apesar do foco principal da varejista ser artigos de moda e vestuário, o catálogo da plataforma também vende acessórios para casa e animais de estimação. Seu diferencial é o modelo de negócio, não a isenção tributária. E o Google anunciou nesta quinta-feira que o Bard está oficialmente disponível no Brasil. A inteligência artificial generativa agora tem português brasileiro e novos recursos para competir com o ChatGPT, como o botão de pesquisa para o serviço de busca e a possibilidade de transformar o conteúdo num link compartilhável. Além do português, o Bard da Google agora está disponível em 40 idiomas, incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol. A ferramenta de inteligência artificial generativa também foi liberada em 27 países da União Europeia. E nos Estados Unidos, uma investigação foi aberta contra o ChatGPT. A Comissão Federal de Comércio quer saber se a OpenAI, dona da plataforma de inteligência artificial, coloca em risco a reputação e os dados dos usuários. Na Europa, os países do continente já discutem uma legislação para regulamentar a inteligência artificial. E no Brasil, o programa Conecta Startups abriu inscrições para selecionar 100 equipes de empresas âncoras e startups. Os projetos aprovados poderão receber até R$ 90 mil em recursos federais para apoiar o desenvolvimento de uma pequena, média ou grande empresa, ao longo de 10 meses. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Com o propósito de impulsionar e acelerar as startups brasileiras, foi lançado o programa Conecta Startup Brasil. A abertura da segunda edição foi no auditório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a presença da ministra Luciana Santos. Essa é mais uma ferramenta, uma iniciativa que tem um objetivo de fazer com que a produção do conhecimento se realize, em produtos e serviços. E esse conceito de startup, ele tem se demonstrado bastante eficaz, porque exatamente as empresas apresentam desafios, querem soluções
e você estimula, através de investimento público, não é, de que se forme, né, uma rede de inovadores, de pesquisadores, que possam desenvolver e poder dar respostas àqueles determinados desafios feitos pelas empresas. O edital vai selecionar 100 equipes empreendedoras e startups das 5 regiões do Brasil. Elas vão receber até R$90 mil em recursos para o desenvolvimento dos projetos ao longo de 10 meses. O programa de pré-aceleração é uma parceria entre o Ministério, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Softex, que é uma instituição que promove políticas públicas para o ecossistema de tecnologia e inovação. A primeira edição do programa teve grande sucesso e a expectativa é alcançar números maiores nessa nova fase. Dificilmente uma startup vai chegar numa empresa gigante. Com esse programa, ele faz essa união, quebrando exatamente essa dificuldade que as startups têm. Então, a gente espera estar com as 2 chamadas em aberto nesse momento. A primeira chamada para empresas âncoras, que realmente vão postar os seus desafios tecnológicos, e a segunda chamada para startups que estão dispostas a obter esse desafio e resolver através de empreendedorismo, que é o seu canal, e tecnologia e inovação. As inscrições podem ser feitas no site conectastartupbrasil.org.br. O formulário para participar da seleção vai estar disponível até o dia 4 de agosto. Para participar, não é necessário ter CNPJ constituído e serão aceitas equipes com no mínimo de 2 empreendedores. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar mais sobre a Cicomércio aqui em Brasília. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, ao vivo e para todo o Brasil. Está sendo realizado em Brasília o Cicomércio, evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nele, serão traçadas as diretrizes para os próximos anos dos sindicatos empresariais do setor terciário. O vice-presidente Geraldo Alckmin, convidado para o evento, defendeu a criação de uma agenda de competitividade para o Brasil crescer. E a repórter Camila Xavier acompanhou o evento e conta os detalhes. O comércio, que não era realizado desde 2015, é palco de grandes debates das pautas prioritárias para a representação dos empresários do setor terciário do país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, daqui vão sair diretrizes para as atividades dos sindicatos nos próximos anos. Neste segundo dia de evento, autoridades como ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estiveram aqui. Geraldo Alckmin afirmou para os empresários presentes que o Brasil precisa reconquistar mercado em países vizinhos da América Latina, como forma de tornar o país mais competitivo. Para o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil ficou caro para quem vive por aqui e para quem exporta produtos para outros países. Alckmin defendeu a aprovação da reforma tributária no Congresso, como forma de, pelo menos, simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Então, há necessidade de uma agenda de competitividade. Não tem uma bala de prata, mas tem um conjunto de tarefas, um conjunto de trabalhos para restabelecer uma agenda de competitividade. E aí vem o objetivo da reforma tributária, diminuir essa complexidade tributária, e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. A tecnologia não é mais um mercado. Então, diferente do que a gente aprendeu, mercado de moda, mercado de alimentação, mercado de saúde, por muito tempo a gente achou que tinha um mercado chamado tecnologia, onde tinha Amazon, Meta, Google e assim por diante. Mas parece que esse mercado transversalizou. O que eu quero dizer com transversalizar? Ele, em vez de estar um monte de pilarzinho, ele foi para o lado. Ele acaba encharcando todo mundo. Então,
Então, uma empresa de moda tem que pensar moda e tecnologia. Uma empresa de alimentação tem que pensar alimentação e tecnologia. Eu diria que quem não fizer isso, não é que nem vai sair na frente, só não vai sair atrás. Porque já existem muitas empresas que estão fazendo isso e hoje a concorrência é ubíqua, né? Eu não concorro mais com a loja do lado, com a empresa do lado. Eu concorro por atenção, eu concorro por valor num ambiente online. E aí não importa se a empresa é da República Tcheca, da Romênia ou do Brasil, né? Eu tô competindo com todas elas e se eu não fizer isso, eu fico para trás com certeza. Alckmin também reforçou a meta do governo em acabar com o déficit primário no próximo ano e depois ter superávites seguidos. O foco, segundo ele, é fazer o Brasil crescer para a relação dívida-PIB baixar. Assim, seria possível um avanço sustentável na economia. A programação do Sicomércio é organizada em 6 espaços temáticos, além das palestras magnas na plenária principal. O evento vai até esta sexta-feira no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Aumentou a confiança dos pequenos negócios. Em junho, ela apresentou o maior incremento do ano, registrando 5,8 pontos. A sondagem é do Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Marco BD, ele que é analista de gestão estratégica do Sebrae. Marco, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Empreender, ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Muito obrigado, bom dia a todos. Marco, qual o motivo desse aumento da confiança dos pequenos negócios, dos pequenos empreendedores? Olha, a nossa sondagem mensal, feita em parceria com a FGV, ela envolve 2.800 empresas de micro e pequeno porte, e ela, de fato, mostrou que agora em junho tivemos a maior variação em confiança em pontos, foram 5,8 pontos, em relação aos últimos 8 meses. Foi a maior variação positiva que tivemos, né? O que está levando a isso? Na verdade, pelos componentes, a gente vê que a indústria puxou muito, foram quase 12 pontos de aceleração na confiança, o comércio 8 pontos, entre 8 e 10 pontos, e o serviço um pouco menos, 2,5. O que está levando a isso? Primeiro, nós temos um cenário econômico em que a inflação está voltando a ficar sob controle, em níveis mais razoáveis, em níveis muito baixos, né? Isso é um fator que estimula o empresário a pensar no futuro, favorece esse planejamento e cria uma expectativa de que os juros vão cair, porque os juros foram muito elevados nos últimos meses, justamente para combater a inflação, e agora que a inflação caiu, a expectativa é que os juros voltem a cair. Então, você tem um cenário de maior previsibilidade por causa da inflação baixa e uma expectativa de que os juros vão cair. Fora isso, temos ainda aí a pauta econômica sendo discutida nos níveis do Congresso, do governo federal, e nós estamos vendo que essa pauta econômica está avançando de uma forma positiva. Então, tudo isso contribui para um aumento da confiança da micro e pequena empresa. Marco, esse é um cenário atual. E falando em um cenário futuro, o que é que vai fazer com que esses pequenos empreendedores, de fato, se mantenham com essa positividade, né? Com essa confiança? Olha, nós temos observado um crescimento muito grande da população brasileira em se tornar empreendedora, cada vez mais. A última pesquisa que nós fizemos sobre monitoramento do empreendedorismo global, uma pesquisa internacional, a gente vê que nos últimos 2 anos batemos recordes de pessoas, de indivíduos adultos que desejam ter um negócio próprio nos próximos 3, 4, 5 anos. Aí cerca de 50 milhões de pessoas, um pouco mais, têm esse desejo de criar o seu próprio negócio, né? Então, nós temos aí um material humano muito interessante de ser trabalhado, porque são pessoas que já desejam ter o seu próprio negócio. Agora, a evolução tende a ser mais positiva em um cenário de economia estável, em um cenário de recuperação da economia, de voltar a crescer, e se a gente tiver, por exemplo, uma redução mais forte da burocracia para o dia a dia das empresas. Na verdade, nós tivemos uma evolução positiva também de redução de burocracia nas últimas décadas, e a criação do microempreendedor individual é uma referência, além da Lei Geral da Pequena Empresa, mas a gente percebe que no dia a dia do empreendedor, ele ainda tem de fazer frente com muitos trâmites burocráticos no nível estadual, no nível municipal, e às vezes isso atrava um pouquinho a evolução dos negócios. Então, acho que devemos pensar aí
em uma agenda também de reduzir burocracia no dia a dia do empreendedor e mais, buscar uma capacitação maior do próprio empreendedor, e isso deve favorecer a sua longevidade. E é o que todo mundo espera, né, Marco? Tanto o micro quanto o pequeno empreendedor, né? Uma simplificação, menos burocracia, quando a gente fala aí da questão desse texto que está tramitando no Congresso Nacional, que já foi aprovado pela Câmara e que segue em análise lá no Senado Federal, né? Perfeito. Na verdade, essa proposta de reforma tributária, ela vai muito nessa direção. Nós já temos o Simples Nacional, que mais de 90% das empresas de micro e pequeno porte estão incluídas no Simples Nacional. E o Simples Nacional já é uma simplificação bastante interessante de 7 impostos e contribuições numa única alíquota. E o que essa reforma tributária está fazendo é caminhando nessa direção da simplificação, transformando lá 5 impostos em 2 contribuições e valor adicionado, né? Uma no nível da União e o outro dos estados e municípios. Essa simplificação em si, por exemplo, vai favorecer as empresas que ainda estão fora do Simples. Então, as empresas de micro e pequeno porte, elas têm a opção de permanecer no Simples, que já é um excelente regime tributário, ou aquelas que estão fora terão a opção de ingressar no Simples, né, ou se manter no novo regime de reforma tributária. Ela vai ter que analisar aí a situação específica em relação às alíquotas que serão criadas na reforma tributária. Aguardemos, né, Marco, o desenrolar desse texto, dessa matéria tão importante para o Brasil, para o empreendedorismo brasileiro nos próximos meses lá no Congresso Nacional. Marco BD, analista de gestão do Sebrae, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Muito obrigado, excelente dia para todos. E as micro e pequenas empresas geraram 7 em cada 10 novas vagas de emprego em maio. O resultado é 2 pontos percentuais superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. O levantamento foi feito pelo Sebrae a partir de dados do CAGED, Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Segundo os dados, o Brasil teve um saldo líquido de 155 mil novos empregos em maio deste ano, sendo 108,4 mil gerados pelas micro e pequenas empresas. Ou seja, as micro e pequenas empresas, de fato, têm uma representatividade muito significante. Enquanto isso, as médias e grandes empresas somaram 23 mil postos de trabalho, o que equivale a 15% do universo de vagas criadas. As principais atividades que geraram mais empregos foram construção e serviços. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados com mais empregos gerados no mês de junho. E o serviço no turismo é um dos setores que contribuem para a geração de emprego e renda. Aproveitando o interesse do turista em conhecer a cultura do local visitado, o Sebrae oferece consultoria para ajudar os pequenos empreendedores. É o que acontece no programa Pro Pantanal. Vamos agora ao Mato Grosso, onde uma família, com a ajuda do Sebrae, abriu as portas de casa para oferecer aos turistas uma experiência genuinamente pantaneira. Na entrada, a placa diz Vida Pantaneira. É justamente essa a proposta turística por aqui. Conhecer um pouco mais da vivência de uma família tradicional do Pantanal. O seu Jorge, dono da propriedade, toca o berrante para dar as boas-vindas aos visitantes. Um ambiente simples, mas muito acolhedor. No local tem criação de galinhas e de gado. A principal fonte de renda da família vem dessa atividade. A gente recebia visitantes do Sesc, né? E aí foi indo através da Dominga, outros companheiros aí começou já a vir chegar no grupo, né? Primeiro lugar é o leite, né? Derivado do leite, que a minha esposa faz iogurte, queijo, requeijão, doce, esses aí. Aí vem porco, galinha, banana, mandioca, cana. Para ajudar a família, a dona Benedita, esposa do seu Jorge, produz doces para vender. A maioria deles feito com leite das vacas da propriedade. Eu faço doce caseiro, né? Em época de frutas, de caju, de manga, de leite, de
abóbora. E do leite que o meu esposo tira todos os dias, a gente faz doce de leite, faz queijo, requeijão, iogurte. Isso aí a gente vai vendendo e vai vivendo o dia a dia. A partir de abril deste ano, o rancho passou a fazer parte da Rota de Turismo do Mato Grosso. Além de conhecer um pouco mais da vivência pantaneira, a expectativa é aumentar as vendas por aqui. O Rancho São Jorge é um dos atrativos que fazem parte desse roteiro Vida Pantaneira, né, que foi identificada essa necessidade de termos uns produtos complementares ao ecoturismo. Então, aqui, qual que é a experiência que o turista pode viver aqui? Ele pode viver um dia de como é a rotina de um homem pantaneiro, a lida com gado, a lida com os animais, e também podem estar adquirindo esses produtos que são fabricados aqui mesmo, como o doce de abóbora, o doce de leite, seus derivados, além de experimentar as iguarias como paçoca de pilão e a famosa cabeça de boi assado. Antes de ir embora, os visitantes experimentam a cabeça de boi com vinagrete, uma iguaria típica dos pantaneiros. A comida foi apresentada, inclusive, para um grupo de turistas estrangeiros. O relato que nós temos, acabamos de ouvir, inclusive, sobre a questão da cabeça de gado, né? Que a guia sinalizou, não precisa nem abrir, porque acho que eles não vão querer experimentar. Aí um turista se dispôs a experimentar. Resultado da conversa, deixaram a cabeça só os ossos mesmo, porque todos experimentaram e saborearam essa iguaria. E a expectativa é que a gente possa estar colocando, né, esse produto turístico disponível no mercado internacional. Então o Sebrae vem trabalhando agora nesse momento de promoção desse produto turístico. De fato, deve ser uma experiência incrível lá no Pantanal. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. Outras notícias você acompanha na edição de 7h30 da noite. Um ótimo final de semana a todos e eu volto na semana que vem. Até lá! Tchau!